Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa inacreditável. Seja muito bem-vindo, você está aqui na Rádio Vibe Mundial, programa inacreditável. Programa aqui de todo sábado. Aliás, se você estiver no carro agora, parou no programa inacreditável, nem mude de estação, hein? O resto é só tranqueira, só aqui você vai ter programação de qualidade. Aqui ao meu lado está, ele não estava semana passada, mas saiu do seu retiro e chegou aqui para nos agraciar com a sua presença e a sua camisa, claro, do Santos. Marcelo Santos, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes. Sempre uma alegria estar aqui, conseguir sobreviver. Pois é. Milagres da medicina moderna, então. Exatamente. E conosco hoje no telefone, ele que faltou hoje, hein? E não sei que desculpa ele vai dar, mas nós vamos descobrir agora. Fernando Pereira, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Realmente, Paulinho, hoje fiquei impossibilitado de participar do programa pessoalmente aí com vocês, mas pode ter certeza que estarei aqui acompanhando, participando, fazendo os comentários, interagindo aí com os amigos, com certeza. É isso aí, nos trabalhos técnicos, sempre lembrando, claro, Jean Lorusso, competentíssimo Jean Lorusso. E Marcelo, nosso convidado de hoje, hein, vai dar o que falar. O currículo dele eu nem vou ler aqui no programa, senão é meia hora de programa. Está conosco aqui Doutor Arnaldo Hernandes, mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, especialista em medicina do esporte. É professor, né? Professor livre docente. Exatamente. É o professor doutor Arnaldo aí. Exatamente. Doutor Arnaldo, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde Paulinho, Fernando, Marcelo. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar participando desse programa, que além de ser inacreditável, é agradável, gostoso de se ouvir, sempre tem umas coisas curiosas e espero poder colaborar com alguma coisa. Ah, com certeza irá colaborar. Bom, ontem, mais um desastre, né, no governo Bolsonaro, a queda do ministro da Saúde, o ministro Nelson Teich, que acho que é assim que fala, o Teich. Bom, tá um caos lá, né? O Bolsonaro briga com todo mundo, ninguém consegue se dar com ele, ele também não se dá com ninguém. E a grande briga dele no momento é contra a ciência. Ele tá realmente brigando bastante contra a ciência. E a primeira pergunta que eu faço pro senhor: o senhor, um médico renomado na sua qualificação, se o senhor fosse chamado para ser ministro da Saúde, ministro do governo Bolsonaro, nessas condições que o governo Bolsonaro tem dado para os seus ministros, né, que é praticamente de subserviência, qual seria a sua resposta? Ainda bem que eu sou médico especialista em medicina esportiva e cirurgia do joelho, então a possibilidade de ser chamado é quase nula. É lógico que todo mundo nesse aspecto tem opiniões próprias, cada um para um lado, para o outro. E opinião é uma coisa que a gente respeita. Você discute, você argumenta, mas você respeita. Claro. E eu acho que todos de alguma forma têm seus argumentos pro sim e pro não. Eu não aceitaria essa posição porque eu não me sinto sinceramente preparado para assumir uma posição dessa. Mas eu sei de várias pessoas com condição. O próprio Mandetta, que estava lá, que é ortopedista também, especialista em ortopedia infantil, conheço ele pessoalmente também, já teve em vários eventos da Sociedade de Ortopedia. Embora ele seja muito envolvido com a política, ele é uma pessoa que tem treinamento, que tem habilitação, digamos assim, para lidar com essa área. Eu não teria, então eu não aceitaria por não me sentir competente para isso. Mas não seria por questões meramente ideológicas, seria mais por questões técnicas. Ah, legal. Marcelo Santos. Bom, eu sou vítima, né? Quer ver, eu tenho interesse porque com a minha idade de 88 anos, eu sou, pelo que falo, eu sou o cara que pegaria a doença, né? Então eu espero dos médicos aqui, que nem o professor, que achem a cura logo para isso aí, né? Eu tô na minha, eu não quero bagunça. Acho que tem muita, você falou, tá muita bagunça aí pro meu gosto. Então vamos organizar aí, o negócio é se proteger, né? Exatamente. Fernando Pereira, você tem alguma pergunta pro nosso convidado?
Opa, primeiramente peço desculpas, né? Que eu até esqueci de dar boa tarde pro doutor Arnaldo, né? Boa tarde. Muito bacana ter você aí conosco e participando do programa, viu? Que honra, viu? Prazer é meu, a honra é minha. Então, doutor Arnaldo, você que cuida muito daquela parte da medicina do esporte, assim, a questão sua especialidade é sobre o joelho, né? Tem uma pergunta em cima disso, né? Sobre a questão do avanço da medicina nos anos 80, né? Que entre os anos 70 e 80, muitas vezes o jogador ele tinha que se recuperar lá fora, né? Temos o caso do cracaço de Paulo Reinaldo, que para mim foi um dos melhores camisas 9 que existiu no futebol brasileiro. Para mim, os que eu vi jogar foi o melhor. O Reinaldo, por exemplo, em 73, quando ele tinha 16 anos, né, ele teve uma lesão no joelho, né? Causada-se por um buraco que tinha no gramado, né? E devido a uma entrada dura que ele teve do zagueiro, né? Queria que você falasse, assim, sobre o avanço dessa parte da medicina nas lesões do menisco, né? E se tivesse a questão da evolução, né, nesse quesito, se a carreira do Reinaldo ela poderia ter sido muito mais longa, né? Que ele parou de jogar bola com 31 anos de idade, né? Sem contar várias vezes que ele parou devido a essa contusão, né? Eu conheço o caso do Reinaldo mais por razões históricas e do que sai na mídia do que por qualquer conhecimento efetivo do caso que eu tenho. Então o que eu vou falar é baseado naquilo que chega no ouvido da gente, né? Muito disso aí vem pela própria imprensa, por vocês mesmos. Na verdade, então, o que houve com ele naquela ocasião, teve uma lesão de menisco, havia um conceito na época que você tinha que tirar o menisco quanto antes, e quando você operava o joelho, naquela época não tinha artroscopia ainda, era tudo cirurgia aberta, tinha que tirar todos os meniscos para garantir que se o outro fosse machucar, já tirava logo. Era um conceito da época. Medicina muda de conceitos, sistematicamente. Lógico que com uma tendência para melhora, é óbvio, porque melhora não apenas o conhecimento propriamente dito, mas melhorou muito a tecnologia. A tecnologia é o que mudou os últimos 20, 30 anos, ninguém duvida disso, senão a gente não estaria nem conversando agora, né? Então, o desenvolvimento que teve do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de conhecimento do que a gente chama fisiopatologia, que é como o processo de alguma lesão ou de algum problema evolui, os recursos terapêuticos de reabilitação mudaram brutalmente, radicalmente. O que se fazia nos anos 70 não é o que se faz hoje. E muito provavelmente o que se faz hoje não é o que se fará nos anos 30, 40, 2030, 2040. Então mas mudou muito, sem dúvida. Hoje a recuperação, o conhecimento que a gente tem a respeito das afecções do joelho e de outras afecções, mas estou falando do mundo esportivo e do joelho especificamente, que foi a sua pergunta, mudou muito, muito, e certamente hoje a perspectiva é muito melhor do que era nos anos 70. Doutor, o senhor ficou surpreso com a recuperação do Ronaldo Fenômeno para a Copa do Mundo, ou o senhor esperava que ele fosse se recuperar? Porque a contusão, ela é visualmente muito feia. Ele dá aquela torcida, ele vira o corpo por trás, o joelho vai para cima, e se esperava até que a carreira do Ronaldo encerrasse, né, naquele momento. E eu confesso ter ficado surpreso, eu não esperava que ele fosse fazer aquela Copa do Mundo maravilhosa que ele fez, e esperava menos ainda aqueles 6 meses históricos que ele fez no Corinthians, né? Essa é a primeira pergunta, e uma pergunta junto com essa, que é a seguinte: eu queria saber se o peso do Ronaldo influenciou para o comprometimento do joelho dele. Bom, em primeiro lugar, falar a respeito da volta da Copa do Mundo, depois você me lembra do peso que eu falo, se eu esquecer. Sim. Em relação ao retorno dele, a lesão, não foi só a lesão que foi feia. Eu sou corintiano, tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo Ronaldo, esse fenômeno que nos ajudou muito. Não é só a lesão que foi feia, eu também acho ele feio para burro. Mas, tirando a brincadeira de lado... Concordamos. Tirando a brincadeira, deixando de lado isso aí, foi uma lesão que realmente impressiona muito. Ele teve uma ruptura de tendão, não foi a lesão do ligamento cruzado, muita gente acha que foi ligamento, mas não foi um tendão que ele rompeu, que pelo processo de sobrecarga crônica, o nível de intensidade de atividade que ele fez, ele já devia ter periodicamente algum processo de dor, de inflamação ali, e acabou rompendo o tendão. Eu, com aquela lesão, ela potencialmente, quando bem tratada, que é o que aconteceu naturalmente, bem recuperada, que é o que também aconteceu, a pessoa volta ao esporte, volta à atividade. O que me surpreendeu não foi ele voltar ao esporte, foi ele voltar no nível que ele voltou. Porque sempre cai um pouco, essa que foi a diferença. E aí vai uma coisa muito do Ronaldo. Por isso que ele é o fenômeno. O desejo do cara de jogar, né? Então, a determinação do indivíduo, a motivação para se recuperar de um problema é fundamental.
Não adianta nada se operar um paciente que não está muito predisposto a efetivamente se recuperar. Ou que até inconscientemente acredita que não vai se recuperar. Se fosse ligamento, seria pior? É difícil falar, não. Assim, hoje tanto o ligamento como uma lesão dessa são coisas diferentes, mas as duas têm perspectiva boa de voltar, mas sempre num grau um pouco inferior. O que acontece muito com o jogador é que ele muda, quando ele é muito habilidoso, como é o caso do Ronaldo, ele muda um pouco a estratégia dele. O que mudou no Ronaldo, se você reparar, ele era um jogador que em 20 metros de arrancada era difícil alguém sair na frente dele. Ele saía, pegava a bola e fazia o gol lá, aquele verdadeiro cara que rompe a defesa e faz o gol. Se você reparar, a sensação que eu tenho, eu nunca medi isso, não é uma coisa científica que eu vou falar, ele passou a ficar mais próximo do gol e não fazer aquelas arrancadas de trás que ele vinha. É mais curta a arrancada. Mais curta a arrancada e ele antecipando mais a jogada, com a percepção que ele tem do jogo, ele antecipava a jogada e já saía antes do camarada. Aí você não pega ele em 5, 10 metros, você não pegava. Então essa velocidade que ele tinha, essa explosão, fora a habilidade, obviamente, de dominar a bola e matar a bola do jeito certo e colocar no lugar certo, era impressionante. Isso mudou um pouco, porque muda esse arranque. Mas para a qualidade dele, para o volume de jogo que ele tinha, isso fez pouca diferença. Mas a determinação dele foi uma coisa fundamental para que ele pudesse voltar assim. Em relação ao peso, é lógico que hoje o Ronaldo é outro, ele é um atleta que parou, como todos nós aqui que já estamos numa idade mais avançada, especialmente o Marcelo Santos, que é bem avançado, mas ele se cuida bastante. Então ele tem esse probleminha do peso não é tão grande para ele. Mas todos nós aumentamos o peso, especialmente quando para a atividade esportiva. Então o peso dele hoje não é o que ele tinha. Naquela época ele era grande e forte, ele era pesado, mas era pesado em cima de massa muscular. Você pode ver ele na Copa, ele está fininho, é só comparar as fotos da época. Talvez a massa muscular em torno do joelho até protegia. Não, quando os músculos são motores, mas eles são motores que aceleram para você correr e eles freiam. Eles são os motores que também freiam. Então eles são fundamentais para você desacelerar e frear o movimento na hora certa da forma correta. Então é fundamental essa musculatura estar muito bem preparada. E ele era privilegiado nesse aspecto, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Marcelo Santos. Na verdade, o Ronaldo é um fenômeno, e acho que todo mundo se lembra quando ele voltou para o Corinthians, todo mundo queria que ele fizesse um gol. Lembra aquela coisa? E ele fez, acho, primeiro contra o Palmeiras, né? Foi aquele gol de cabeça, não foi? Que ele cruzaram. Na verdade, ele deu sorte. Eu vou te contar a sorte que ele deu. O Ronaldo, ele quase encerra a carreira dele no Corinthians antes de estrear. Porque o Ronaldo, ele, na véspera do jogo do Corinthians com o Palmeiras em Presidente Prudente, não sei se vocês vão se lembrar, o seu corintiano talvez se lembre, o Ronaldo foi flagrado numa festa na Pops Drinks. Pops Drinks é um inferninho que tem lá em Presidente Prudente. Então pegaram ele 2 horas da manhã, ele, o presidente do Corinthians, o Antônio Carlos, que inclusive caiu o Antônio Carlos, que era o diretor de futebol. E quem que era o presidente do Corinthians? Era o André Sanches. E quando pegaram o Ronaldo lá, aquela pressão da mídia na véspera do jogo contra o Palmeiras, ou seja, se o time perde e ele não joga nada, e com aquela fama que ele tinha de jogador que já estava para encerrar a carreira, ele estava ferrado. Ele ia ter que realmente se desdobrar nos próximos jogos. Se ficasse 2, 3 jogos sem fazer gol, ele estava ferrado. Mas, como dizem que a água sempre corre para o mar, né? Ele não só fez o gol mais importante do jogo, como ele foi fazer a comemoração, foi comemorar o gol, caiu o alambrado, o que tornou o negócio mais emocionante ainda. Verdade. Eu me lembro que, no fundo, certas situações, todo mundo torce, qualquer torcida. Eu, por acaso, estava num barzinho no Sumaré, cheio de palmeirense, né? Então, naquele lugar só tinha palmeirense, né? E o pessoal estava lá. E quando ele fez aquele gol, foi tanta emoção que eu gritei, gol, sabe? Porque todo mundo torcia para ele dar certo. Como jogador, é uma pessoa que dificilmente você encontra alguém que não torcia por ele, até pelo histórico de contusões, de superação. Então, quando ele fez, todo mundo... Aí eu levantei, gritei, aí falei, pelo amor de Deus, todo mundo... Mas o que eu notei foi isso. Curiosamente, a maioria do pessoal aplaudiu. A maioria do pessoal eram todos palmeirenses, aplaudiram, assim, o fato. E aquela subida do alambrado foi demais, né? A energia, né, Arnaldo? Não, aí a energia... A musculatura para subir no alambrado com aquele peso... Mas vamos ver, naquela época já estava um pouco mais pesado do que na época da Copa do Mundo. Sim, por isso que com aquele peso todo que ele já estava, mas ele vai trepando, vai se agarrando naquele negócio cai. Naquela época que o Ronaldo ele voltou pro Corinthians,
eu frequentava os vestiários do Pacaembu para fazer entrevista coletiva, aquela coisa toda, e a imprensa evitava de tocar no assunto, mas eu via nitidamente ele jogava de cinta. Ele colocava uma cinta por baixo, até para disfarçar o volume da barriga. Então eles apertavam a cinta no Ronaldo e ele jogava de cinta. Não deve ser fácil jogar com uma cinta apertada. Mas ele jogava. Antigamente chamavam de espartilho isso aí, né? As mulheres usavam. Mas eu rendo minhas homenagens ao Ronaldo, quem não, e como o doutor falou, agradecido o que ele fez pela gente, porque apreciar o bom futebol. Então, na verdade, o Corinthians, ele fez realmente uma campanha brilhante, e mesmo contra o Santos, aquela história, nós temos que render aquele golaço que ele fez com o Santos, você lembra? Ele nem olhou para o goleiro, ele calculou mais ou menos, o goleiro deu um toquinho de chabana. Genialidade. Encobrindo o goleiro e fez o gol, foi uma coisa de gênio, foi um negócio assim que teve que... Vocês que são médicos, vocês devem entender, não nesse termo que eu vou colocar, mas vocês devem entender o que eu vou dizer. O Ronaldo, ele ficou, acho que 2 anos no Corinthians, mas ele jogou só os 6 primeiros meses. Foi o suspiro final. O resto ele foi empurrando. Eu diria que só os 6 primeiros jogos, talvez. Não, ele 6 meses... Não, mas ele ainda jogou. Jogou. Não, mas jogou 6 meses espetaculares. Fernando Pereira, tá na escuta ainda, Fernando? Tô na escuta. Eu quero perguntar para vocês aí na mesa, né? Esse lado do Ronaldo em relação à lesão, e que ele conseguiu disputar a Copa do Mundo, né? Um caso um pouco parecido com o do Zico, né? Que o Zico teve aquela lesão contra o Bangu em 85, aquela entrada criminosa do lateral direito Márcio Nunes, e o Zico fez todo aquele esforço para disputar o Mundial de 86, né? Entrava sempre no segundo tempo com uma opção técnica, assim, um jogador extremamente talentoso, né? E ele lutou muito para disputar aquele Mundial, né? E nós também não tínhamos aquele avanço assim, da medicina como nós temos hoje, né? Então, vale lembrar o sacrifício que o Zico fez para disputar aquela Copa do Mundo, né? Que poucos acreditavam que ele disputaria aquele Mundial e ele acabou defendendo a seleção brasileira em 86. O caso do Zico também é bem interessante, que demonstra bem aquilo que eu falei antes. O Zico teve uma lesão do ligamento cruzado, foi outro tipo de lesão. Mas naquela época não se reconstruía ainda o cruzado em atleta de alta demanda como se faz hoje. Era uma coisa diferente. Não vou ficar falando de técnica aqui, porque é uma coisa que obviamente teria que explicar melhor, mas tem técnicas que são dentro do joelho, propriamente dita, porque se faz hoje, se faz um novo ligamento, e técnicas que se faz pela parte de fora do joelho, que a gente chama extra-articulares, que eventualmente se faz em alguma situação. Naquela época, em atleta de alta competição, só se fazia extra-articular. Quem operou ele foi o Houston, o Jimmy Andrews, de Houston, que operou o Zico naquela ocasião. E se ele falou, atleta de alta demanda, vou fazer só extra-articular. E obviamente não fica igual, o resultado não é o mesmo. Mas a habilidade dele, a capacidade dele, mesmo com o joelho não tão bem, ele conseguia fazer as jogadas dele e chegou na Copa do Mundo e jogou. Aí é mais uma vez, é a habilidade do jogador, que ele muda a estratégia de jogo, ele muda como ele coordena o movimento, como ele faz o que a gente chama de gesto esportivo, para se readaptar a uma nova situação. Como ele é virtuoso, ele consegue fazer isso. Quando é um cara que está no limite, ele não consegue recuperar e acaba não tendo mais o mesmo nível de desempenho. Doutor, que esporte prejudica mais a composição física do atleta como um todo? O joelho, eu acho que quase todos são propensos a ter problema no joelho, mas qual esporte que mais complica o atleta, tirando os de porrada, né? Porque aí é outro efeito, mas que tem mais desgaste joelho, articulações. Qual que o senhor pode dizer pra gente? Deixa eu falar. Qual é o grande problema que a pessoa tem depois, quando acaba a carreira esportiva, de estar comprometida? Basicamente é uma coisa que se chama artrose ou osteoartrite, que é o nome mais adequado atualmente. Isso é o desgaste da cartilagem. Qual é a região que vai mais sofrer isso? Nos esportes que solicitam muito membro inferior, é membro inferior. Mas se você pega o tênis, a natação, o ombro também tem um comprometimento grande. Depende muito de como a região é solicitada. No caso do futebol, o joelho e o tornozelo sofrem muito. O quadril um pouco também, mas o joelho, indiscutivelmente, é o que mais dá. Mas se você pega, por exemplo, o que causa artrose? São 3 fatores básicos. A genética do indivíduo, eu tenho predisposição para aquilo, nasço marcado para ter aquilo ou não. A situação ambiental, eu sou um camarada que não me cuido, como mal, tenho síndrome metabólica, ganho peso, isso favorece a ocorrência da artrose. E trauma, lesão. E o joelho é uma das coisas mais lesadas no futebol. Então o futebol lesa muito. Mas se você pega o handball, que não é tão praticado no nosso meio, também lesa muito o joelho, tanto quanto o futebol.
Pela movimentação do atleta. Pelo dentro da aquele negócio, quadra. o cara vem ter que mudar de direção, que é o chamado drible, né? Sim, Ou a sim. finta, você joga o corpo para um lado e vai para o outro. Nessa travada, você depende muito do ligamento. Qualquer coisa que descoordena o movimento, você descarrega a energia do movimento no ligamento. Ele passa o limite de resistência do ligamento, ele rompe. Né? Esse é o mecanismo mais comum. Isso é muito comum no handebol, por exemplo. No futebol também. Os esportes que mais lesam o cruzado são o esqui alpino, o handebol e o futebol. Então, se você pegar Mais jogador que de o vôlei? o vôlei dá muita tendinite, endopatia palmar, mas ele não lesa tanto o cruzado quanto. Estou falando do cruzado. O cruzado lesa muito no futebol. O vôlei ele dá muito tendinopatia, lesão de menisco, lesão de cartilagem, por causa do salto repetitivo. Então, na verdade, é o padrão de movimento que varia muito. No nosso meio, por duas razões. Por ser um esporte que lesa muito e por ser de longe o esporte mais disparado é o futebol. Que você vai ter. O cara joga toda semana e treina todo dia. Doutor, existe na medicina algo para você tomar com precaução disso, para o sujeito ele fortalecer esse tipo de situação, para ele não se contundir? Evidentemente que é impossível não se contundir, mas existe existe uma precaução, um tipo de tratamento de precaução para isso? Sem dúvida é possível. São os treinamentos de prevenção que existem. Hoje existem protocolos, especialmente o grupo da Escandinávia, trabalhou muito com isso e tem protocolos. Não sei se você sabe, as mulheres lesam muito mais o cruzado do que os homens. Ah, é? Por quê? Aparece muito menos do que os homens, porque o número de praticantes femininas é muito menor do que o Isso tem a masculino. ver com a musculatura? Tem a ver com a musculatura. não ajuda a segurar o joelho quando rompe tudo? É isso aí. É isso aí. O quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, é o grande desacelerador, é o grande freio que você tem. Os homens são sempre mais fortes que as mulheres, como regra, por causa da testosterona, né, que a mulher praticamente não tem, e o homem tem muito. Eles são mais fortes, então ele consegue desacelerar melhor. A mulher depende, por exemplo, da musculatura interna da coxa, que a gente chama de adutores. Então, quando ela desacelera o movimento, pode ver uma mulher jogando voleibol, com frequência, quando ela sobe para cortar, na hora que ela desce, ela traz o joelho para dentro. Ela Verdade, junta o joelho. verdade. Alguns homens fazem isso, você pode olhar, a perna é fraca. O cara que tem a perna forte cai reto. E não se preparou adequadamente. E esse movimento de trazer o joelho para dentro, que a gente chama de valgo dinâmico, favorece a lesão do cruzado. Por isso, é uma das razões. Existem outras teorias hormonais, da anatomia do joelho, mas essa é a mais importante delas, mecanicamente falando. Mas então, no caso do futebol feminino, a Marta e todas aquelas mulheres, é a mesma coisa que os homens? Não, é 3 a 4 vezes mais. É que no Brasil poucas mulheres jogam bola. Vai nos Estados Mas Unidos. isso não é pra você muito ver. reportado, né, Paulo? Ninguém fala muito do futebol feminino, que aliás tem sido uma glória para o Brasil, comparado Sim. com muito masculino. Não fala muito que elas estão se machucando, porque é só coisa de imprensa? É que não porque, fala? na verdade, o futebol feminino, embora esteja sendo mais praticado, ele é pouco televisado e pouco noticiado. Então, o futebol masculino, todos os jogos do campeonato são televisados. O feminino, quando é televisado, é apenas o principal. Então, você acaba sendo, não que aconteça menos, mas acaba sendo mais televisado. Bom, vamos para um pequeno intervalo aqui. Tá na hora já da gente faturar um pouco. E na volta, nosso convidado, o doutor Arnaldo Hernandes, vai continuar esclarecendo aqui a dúvida de todos vocês. Contos da Bola, por José Renato Santiago. Em partida válida pelo Campeonato Cearense de 86, Ceará e Guarani de Juazeiro se enfrentavam no estádio Presidente Vargas. Partida difícil, o time do interior do estado tinha uma equipe muito bem formada. Pois bem, Ceará fez o primeiro gol através de Rubens Feijão, antigo meio-campista do Santos. A comemoração foi muito grande, muito intensa pelo grande público do Vozão. Aproveitando a comemoração dos jogadores, o time do Guarani de Juazeiro deu a saída rapidamente à bola e fez um gol sem nenhum jogador do Ceará para defender. Os jogadores do Ceará reclamaram, mas nada adiantou. O jogo estava empatado. Logo em seguida, o Ceará voltou a fazer o segundo gol. E aí, através de Gerson Sodré. Ceará 2-1. Torcida em festa, torcedores comemorando. Lula Pereira, esperto por conta do que tinha acontecido no primeiro gol, pegou a bola, ficou posicionado na linha central do meio de campo e falou para os seus jogadores: podem lá comemorar, eu tomo conta aqui. Os
jogadores do Guarani tentaram de todo jeito afastar Lula da posição, mas não teve jeito. Apenas depois da comemoração dos torcedores do Ceará junto aos seus jogadores, a partida foi iniciada. Eita, Lula Pereira bom! A rádio que toca a sua vida, 95,7 Vibe Mundial FM. Estamos de volta, programa inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Bom, antes da sequência aqui ao programa, eu queria notificar o falecimento de um grande jornalista. Luiz Macluf morreu aos 67 anos depois de uma luta, um tratamento contra o câncer. Eu conheci o Luiz numa reportagem que eu ajudei ele a fazer para a revista Época. Uma reportagem que retratou o perfil do presidente do Corinthians, o André Sanches. Uma reportagem que mostrou que o currículo que ele apresentava no site do clube não era bem exatamente o que estava escrito. Problemas diversos, justiça, entre outras coisas. Aqui a minha homenagem ao grande Luiz Macluf. Bom, de volta aqui com o nosso convidado, Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo quer dar um repique naquela resposta sobre a prevenção de contusões nos atletas. Fica à vontade, doutor. Não, rapidamente, que eu não cheguei a falar da prevenção naquele momento, mas então, as mulheres, como têm um menor nível de força, se você trabalhar a força dela de uma forma mais adequada, e principalmente ela cria o automatismo. Tudo que a gente faz na vida é meio automático, né? Você anda sem pensar, você cria o automatismo da marcha. Você joga sem pensar, você cria os movimentos automáticos. Quanto mais capacidade você tem, melhor é o seu automatismo. Ela cria o automatismo de fazer aquele movimento que eu comentei de trazer o joelho para dentro, que é o valgo dinâmico. Tá. Então existem treinos onde você vai quebrando esse automatismo e criando um automatismo novo, de tal maneira que ela começa a fazer o movimento de forma mais correta e diminui a chance de lesão. Mas uma coisa que eu preciso pontuar como médico do esporte são 3 conceitos básicos. Atividade física. Qualquer um de nós que está se mexendo está fazendo atividade física. Sim. É que a gente fala atividade física não é ideia de exercício. Exercício é uma atividade física programada pedagogicamente para você atingir um objetivo. Melhorar sua condição aeróbica, sua força. E treinamento. Que é o alto rendimento. Que é o alto rendimento que você busca performance. Isso. Promoção de saúde é atividade física com exercício. Alto rendimento não é necessariamente sinônimo de saúde. É muito bom, é muito bacana. Eu fui atleta competitivo, participei do Troféu Brasil, fui de atletismo. Quer dizer, porque eu queria. Sim. Da mesma forma que pular de paraglide, sei lá, você faz porque você quer, mas o risco existe. Lógico. O risco existe. Então, o esporte de alto desempenho competitivo tem um risco embutido de causar lesão do aparelho locomotor, principalmente. Tem outras coisas também, mas principalmente lesão do aparelho locomotor. Então, existe trabalho de prevenção, mas você está trabalhando na zona de risco. Não tem muita jeito de... Você vai acabar tendo lesão. É que nem correr com um carro de Fórmula 1 no limite que ele tolera, ou tirar um pouquinho o pé. Se tira um pouquinho o pé, você perde toda a prova. Você vai trabalhar no limite para ganhar a prova, você corre o risco de rodar, bater e quebrar. É assim que funciona. E acertar esse limite não é tão fácil assim. Exatamente. Fernando Pereira. Olha, eu queria perguntar para o doutor, é que assim, sobre a questão assim de, vamos supor assim, uma pessoa, no meu caso, por exemplo, né? Eu sempre fui um cara que eu fui magro, assim, né? Por muito tempo, assim, e tal. Comecei a engordar no início dos anos 2000, assim, tudo, né? Aí eu tive uma dificuldade que aquele tênis, aquele solado um pouco mais curto, né? Eu tinha que andar sempre manquitolando, né? Eu queria dizer pro doutor o seguinte, se tem esses tênis assim, ortopédicos, o pessoal fala assim, sabe, para você andar, porque ajuda na questão assim, do formato do pé, ele ajuda nesse sentido de você poder caminhar, isso existe ou não? O tênis ortopédico ou é marketing das lojas de tênis? Não, existem calçados, não apenas tênis, mas calçados no geral, tênis principalmente, onde você pode corrigir certas alterações que são fatores predisponentes para alguma lesão. Não são os fatores mais importantes não, mas eles têm importância. Então se você tem um pé que é muito chato, muito plano, um pé que a gente chama muito pronado, e você tem dificuldade para o movimento, porque incomoda, usar um tênis que diminui essa pronação pode te ajudar, ou vice-versa.
É verdade que tem muito marketing nessa história, né? É óbvio que tem muito marketing, porque isso aí alavanca a venda do negócio. Não é o que vai corrigir o problema, mas é uma coisa que deve ser considerada, e por isso que todo mundo que vai fazer atividade física deve, antes de fazer atividade física, passar por um programa de avaliação, um processo de avaliação por um profissional especializado na área, se possível, e tanto da área médica quanto da área de treinamento, de educação física, de educadores físicos, para ver o perfil de treinamento que é mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Então existe calçado que pode se melhorar, especialmente se você tem uma diferença de comprimento, encurtamento, você tem que fazer uma compensação, você tem que equalizar os membros eventualmente. Não meio centímetro, isso aí todo mundo tem na rua, se for medir. Mas tem que ver caso a caso, mas é possível alguma coisa que possa lhe ajudar, com certeza. Ô professor, que maravilha de conversa, né? E tem tantos temas, né? Que vão se... Uma hora fica pouco, né, Marcelo? pouco, vai ter que chamar ele de novo. Verdade, né? verdade. E eu tenho umas coisas para voltar ao negócio de joelho e do Ronaldo, mas vamos... porque é importante, é quando o futebol e do tênis e certos esportes, a mais vai ficando mais velho, que nem o senhor falou, todo mundo vai ficando com a barriguinha e tal. Eu vou chegar daqui um minuto. Mas não queria perder a oportunidade que o senhor falou, olha que interessante, o senhor foi atleta, conta um pouco dessa sua vida e do atletismo, né? Até por ser, não só ser da sua biografia, e porque isso toca num ponto importante, raramente falado, que é o esporte universitário. Sim. Quando os universitários fazem esporte, como é que anda isso, como é que era na sua época, que era o seu treinador, e os riscos também, porque o atletismo também não é muito comentado e também tem risco de lesões. Conta um pouco para a gente saber que é maravilhoso ter um médico, né, que inclusive eu preciso falar, não é propaganda, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, que apenas tem tudo a ver com futebol, esqui e outros, e tênis e tal. Então, é um dos maiores especialistas, é um privilégio para a gente, e que joelho, que é o tema, estamos com o melhor aqui do Brasil, está falando. Então fala um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Queria agradecer as palavras do Marcelo. Certamente é porque esse coração santista está batendo emocionado agora na frente de um corintiano, e aí ele fica emocionado demais. A perna treme, como diabo. Ó, no treme, o Corinthians para nós sempre foi relevante, você sabe, o tabu de 11 anos. O Corinthians está em casa, eu não tremo não. Não tem problema não. Deixa eu lhe falar, só você pediu para falar. Na verdade, eu fui um atleta de nível competitivo, como eu falei, participei. Eu nunca fui um grande atleta, um expoente. Você para ser um expoente, um atleta, você tem que ter basicamente duas coisas. 3 coisas. Genética, você tem que nascer carimbado para aquilo. Você tem que ter determinação, competência, foco, treinar, insistir, treinar, insistir, treinar, insistir. E tem que ter um bom treinador, um bom técnico, especialmente em área técnica como atletismo. Eu não nasci com genética nenhuma, zero. Segundo meu técnico naquela época, quando eu comecei a treinar efetivamente na faculdade, eu já tinha treinado atletismo antes. Quando eu entrei na faculdade, o técnico de atletismo da Faculdade de Medicina da USP, a Pinheiros, era o Valdir José Barbante, um grande atleta. Esse não é um ícone? É um ícone, foi recordista sul-americano. Que os velhos que nem eu conheço, eu preciso falar, o pessoal jovem não conhece, é um ícone pioneiro da educação física verdadeira no Brasil, né, doutor? Vai falar com certeza. E ele costuma brincar que ele falava, o Arnaldo quando chegou aqui para treinar, ele não sabia andar. Eu tive que ensinar o Arnaldo a andar primeiro. Depois eu ensinei ele a correr. E depois eu fazia arremesso de martelo, lançamento de martelo, qual é o nome correto. E depois é que eu fui ensinar ele a fazer lançamento de martelo, que é uma coisa que não tem tanta gente fazendo, é muito técnica, depende de muito treino, muita determinação. E se tem uma coisa que eu sou é teimoso, né? Tudo uma teimosia assim ímpar. Então eu focava naquilo, e conseguia algum desempenho, nada excepcional, mas eu participava do Troféu Brasil, fui para o Campeonato Universitário Brasileiro. Bem interessante. Ganhei várias vezes, fui campeão brasileiro das Forças Armadas, do Exército. Pelo amor de Deus, como é que não foi que ele foi? Isso é top, campeão do... Depende do seu referencial, né? Se você jogou no Santos, você vai falar, vai se comparar com o Ronaldo Fenômeno? Não dá, é outra coisa. Apenas tinha Pelé, viu? Apenas. Eu estou falando de tempos mais recentes. Isso é da minha época, Então eu fiz essas atividades e competi, treinei durante a faculdade, principalmente, porque era difícil, porque eu fiz na faculdade de medicina, a carga horária é grande, mas a gente se esforçava, dava um jeito. Minha mãe no começo achava que eu estudava educação física, porque eu saía de manhã com uma mala e voltava no fim do dia imundo, suado, sujo, e ela não me via pegar nos livros. E ela falava, meu filho, você fala a verdade, você está fazendo educação física, né? Não é medicina. Mas aqueles que treinavam para valer faziam a mesma coisa. A gente estuda no intervalo da aula, na hora do almoço, na hora que dá, no final de semana. E assim vai. Então, e essa bagagem de ter sido atleta, não é que é obrigatória, mas ela ajuda quem vai trabalhar com a medicina esportiva.
Ajuda porque te dá uma outra visão. Compreende melhor o funcionamento do corpo, né? E ainda mais a modalidade de atletismo, que é uma modalidade de desempenho, basicamente, onde você aprende muito conceitos de atividade física, de treinamento de força, de velocidade. Ela é uma escola muito grande. E o Valdir foi um grande professor, sendo técnico. Ele ensinou muita coisa do que eu sei, do que eu falo, vem ainda daquele conteúdo que eu recebi durante esse período da vida. Foi uma experiência importante e que foi um fator determinante na minha vida. Só foi no comentário, eu trabalhava com urologia durante a faculdade, eu ia ser urologista. Quando chegou o final da faculdade, eu falei, não, eu quero mexer com alguma coisa próxima ao esporte, mas quero satisfazer o meu ego de cirurgião. O que eu faço? Eu fui para ortopedia, que eu conseguia satisfazer o meu ego de cirurgião e conseguia trabalhar com coisa ligada ao esporte. Aliás, só o Valdir foi campeão de decathlon, como é que é isso? Ele foi recordista sul-americano do decathlon. Olha só. Foi recordista sul-americano de várias provas, 110 com barreira, arremesso do dardo, salto com vara e do decathlon. Você vê como o Brasil, para variar, não respeita os seus heróis, né? Um Valdir Barbante, com esse currículo, ninguém conhece, quer dizer, um recordista sul-americano de tantos esportes de atletismo, ele foi um professor de muitas gerações dos Estados Unidos também, ele não treinou muito atleta nos Estados Unidos. Ele foi fazer pós-graduação e lá. Aquele que ganhou a medalha olímpica, Joaquim, o Joaquim não foi treinado por ele? Eu não sei dizer exatamente mas se ele chegou a treinar. Né? Então, o Faculdade de Medicina tinha um grande treinador, que é o Valdir Barbante. Qualquer professor de educação física ou personal trainer de nível das academias já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar do Barbante. Já leu os livros dele, com certeza, durante a formação. Referência, né? Doutor, a pergunta mais buscada no Google entre as pessoas que são ociosas e que quase não praticam esporte é o que é melhor, o que é menos complicado com relação, inclusive a pessoa ter lesão, caminhada ou corrida. O cara que não pratica esporte nenhum, ele deve correr ou ele deve caminhar? O que é menos ruim, olha, o que é menos ruim não, o que é melhor? Veja bem, não é o que é melhor. Quando você vai fazer atividade física, do ponto de vista de exercício planejado, não um treinamento competitivo, assim, quais são os seus objetivos? É isso que você precisa saber. O que você quer? Uhum. Se você quer só melhorar a condição de saúde, promoção de saúde com uma vida geral, a recomendação atual do American College of Sports Medicine, junto com a Sociedade de Cardiologia Americana, é que você deva fazer 3 a 5 vezes por semana uma atividade de característica aeróbia, que é aquele condicionamento cardiovascular, que pode ser a caminhada, pode ser a corrida, pode ser até um pouco de tênis, pode ser natação, pode ser bicicleta, tem várias formas que são aquela atividade contínua e mais demorada. E 2 vezes por semana trabalho de força. Esse é o ideal de você fazer tudo. Bom, mas eu não consigo fazer tudo. Não dá para fazer 3 a 5 vezes. 3 vezes se você faz numa intensidade e uma duração maior. 5 vezes se você só caminha. Se você ficar caminhando, você precisa fazer 5 vezes. Pelo menos uns 40 minutos num ritmo razoável dessa caminhada. Do ponto de vista do aparelho locomotor, de sobrecarga de impacto, a caminhada é melhor do que a corrida. Porque ela sobrecarrega menos a articulação, vai diminuir o risco de artrose. Mas se você não tem nenhum fator de risco outro, é um cara que corre dentro de limites aceitáveis. Quer dizer, não vou ser corredor de maratona, meia maratona, que é outra coisa. Vou correr 6 km, 8 km, 2, 3 vezes por semana. E você não tem nenhum fator de risco, não vai ser uma coisa crítica. Mas caminhar vai causar menos impacto e, portanto, menos lesão. Então não tem que é melhor ou que é pior. Mas ela não vai te dar o mesmo nível de condicionamento ou de queima calórica, que muitas vezes a pessoa está preocupada com o gasto calórico para perder peso. Sim. E é importante para quem está acima do peso, quem quer diminuir o risco de aterosclerose, perder massa magra, que a gente chama, que é gordura, para ganhar massa gorda, para ganhar massa magra, que é músculo. Então, obviamente, a corrida vai promover mais isso do que a caminhada. A corrida, por ter mais impacto, favorece mais a proteção do sistema ósseo e diminui o risco da osteoporose, osteopenia, que é a diminuição da quantidade de cálcio no osso, porque ela tem mais impacto e o impacto é importante para formar osso. A caminhada não vai ser tão efetiva quanto a corrida. Então, tudo é questão de você combinar, trabalhar, ver o que você pode, o que não pode, onde você quer chegar. Mas eu diria que para quem está sedentário, não vai começar correndo. Vai começar caminhando, pouco tempo, dando intervalos, então você vai ter lesão mesmo caminhando. Idealmente, associar algum trabalho de fortalecimento muscular. Global, não precisa ser academia, marumbeiro, aquelas coisas pesadas, mas um trabalho que usa o seu próprio peso, uma ginástica mais funcional é muito importante também. Mas a corrida, ainda mais prolongada, também não pode lesar coluna,
e bacia, Pode. fêmur, quer dizer, Pode. o pessoal que vai ficando mais velho, 40 anos, tal, Aumenta o se risco. corre muito Aumenta o risco. pelo impacto, aí tem Então. esse jogo de custo-benefício também, né? Tem tudo isso. E assim, o que a gente sabe é que se você correr 3 vezes por semana, no máximo 7, 8 quilômetros, num ritmo tranquilo, não precisa correr forte, você não vai ter muita diferença na evolução, a não ser que você tenha a predisposição genética, que eu falei, muito grande, ou uma lesão prévia. Ah, lesou o menisco um dia, lesou o ligamento. Aí Com você vai muito ter peso. mais. Ou excesso de peso. Porque que é uma é sobrecarga, ele fica... Exatamente. Que é a terceira variável, que é ambiental, que eu falei, da obesidade, da síndrome metabólica. Então, uma pessoa que não tem esses fatores de risco de forma clara, correr nesses limites é aceitável. Mais do que isso, é porque eu quero correr, eu gosto, eu vibro com isso, e é aquilo que eu falei, eu gosto de pular de asa delta. Mas o risco é grande. Exatamente. Doutor, um ídolo nacional, talvez, depois do Ayrton Senna, o maior ídolo recente do Brasil, que é o Guga, o Gustavo Kirten, ele teve que encerrar a carreira precocemente por conta de uma contusão grave no quadril. Ele demorou demais para se atentar a esse fato do quadril, para fazer o tratamento necessário e depois ir para a cirurgia, porque ele acha que ele queria disputar vários campeonatos, ou ele fez no momento correto? Qual a sua opinião? Eu não conheço o caso clínico de fato, nunca me envolvi, então não sei detalhes para falar do ponto de vista médico formal. A impressão que eu tenho, que fique claro que é uma impressão, uma sensação, isso acontece com a maioria dos jogadores de alto desempenho. Se você pega um jogador de futebol, o Guga segue a mesma lógica, tá? Mas você pega um jogador de futebol que está em vias de ir para a Europa, para talvez jogar no Milan, no Barcelona, no Real Madrid, e ele se machuca um pouco. Ele fala, se eu parar agora e não treinar, eu não vou mais para o Barcelona. Eu vou dar um jeito, eu vou forçar, eu vou encarar, porque o cara é número 1 do mundo, forçando, eu não posso parar agora. É agora que eu estou no meu time. Talvez se ele fizesse uma coisa um pouco antes, talvez ele não tivesse a mesma lesão, mas ele estava num momento de muita intensidade esportiva. Mas eu não conheço o caso em detalhe para saber se era a hora, se não era, se foi o melhor, se foi o pior. Não arriscaria dizer isso sem conhecimento clínico real. Tem tempo só para uma pergunta? Claro. O senhor falou muito do negócio de caminhar, né, que é importante, o pessoal ficar na dúvida e tal. Então, eu tenho uma pergunta há muitos anos, o esporte não muito praticado no Brasil, mas é tão falado, porque dizem, não sei se é verdade confirmar, que quando a pessoa faz muito esporte, que é importante, andando ou caminhando, aeróbico, que o senhor falou, é bom para a cabeça também, né? Diz que diminui o estresse, não sei, ajuda contra a depressão. Então, além desse aspecto, o golfe. Pouco no Brasil. É esporte ou é diversão, afinal? Porque anda-se muito lá. Sempre uma coisa que eu ouvi dos amigos e nunca entendi direito. Se é só social tal ou é esporte mesmo, entende? O golfe. Tudo depende da intensidade que você faz aquele esporte, aquela modalidade, vamos chamar assim, não esporte para não misturar, modalidade. O golfe, quando você faz a caminhada para valer, e o certo não é você só olhar jogar golfe no fim de semana. Você tem que, durante a semana, fazer uma caminhada, fazer um fortalecimento, um alongamento, para chegar lá e desempenhar bem. Fazer o padrão de movimento, gesto esportivo da melhor forma. Então, se você faz isso direitinho, deixa de ser uma coisa meramente recreacional e passa a ser uma modalidade esportiva também. Lógico que de baixa intensidade. E essa é uma vantagem do golfe. Que o senhor mesmo hoje, não sei se o senhor já joga golfe ou não, mas se o senhor for aprender golfe, o senhor aprende com 88 anos e consegue jogar. Futebol vai ser difícil. Com 88 anos. Então o golfe tem essa parte. Eu sei que o acesso ao golfe é mais complicado no nosso país, em outros países não. Em outros países é uma coisa até que o povo em geral pratica, mas no Brasil não. No Brasil é um esporte de elite. Também pode ter lesão. Também pode. Mas então, pode, mas é menor. É coisa de coluna, por causa da torção da coluna, do movimento do swing. Infelizmente, o nosso programa vai terminar. E tinha tanto assunto, hein, Marcelo? Eu quero me despedir aqui do Fernando. Fernando Pereira, um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Eu agradeço. Muito obrigado, Paulinho, Marcelo, doutor também. Foi ótima participação. Até fazer uma pergunta, mas quando vai dar tempo, vou perguntar para ele depois ainda. Beleza, Fernandão. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado e precisamos convidar o doutor de novo. Muita coisa para falar. Doutor, excelente participação do senhor. O senhor tem a porta aberta aqui no programa. Volte sempre que quiser e também será convidado outras vezes, com certeza. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Foi extremamente agradável conversar com vocês. Espero ter de fato colaborado e me despedir de todo mundo, desejando aí que a gente passe por esse momento difícil aí de uma maneira um pouco mais tranquila
segurar um pouco mais os nervos, administrar um pouco melhor as coisas, porque vai passar e a gente vai ficar bem e tudo vai voltar ao normal. É isso aí, um grande abraço a todos e até semana que vem! A vida como ela não é, por Roberto Vieira. Um amigo me convidou para uma aposta de que o futebol brasileiro, o futebol mundial, ele não ia voltar a mesma coisa depois do coronavírus. Aí eu estava parado aqui pensando, vendo os grandes públicos do futebol brasileiro, né? O Morumbi já pegou 138 mil pessoas, Pacaembu 68 mil, o Brinco de Ouro 34 mil, até a Vila Belmiro 32.986 pessoas em 64, o pequeno Parque São Jorge 32 mil pessoas, até Humberto Reale pegou público de 13.553 pessoas num São Bento e Corinthians. Então, futebol faz parte do povo, né? O povo ele não usa black tie, o povo ele gosta de chuteira, ele gosta de futebol. O futebol vai voltar, a vida vai voltar, o vendedor de pipoca vai voltar, o palavrão também vai voltar, né? Claro que algumas coisas elas demoram um pouquinho mais, mas o futebol ele vai voltar meio desconfiado, né? O cara pergunta, será que dá? Mas o futebol realmente ele nunca parou. O que parou foi o futebol de altos empresários, o futebol dos camarotes, futebol das tribunas e aquele velho futebol do black tie que eu falei, né? Porque os geraldinos, nem sei se alguém lembra dessa expressão, geraldinos, a turma que ficava lá na geral, acabaram até com a geral em futebol, né? A turma continua jogando futebol em qualquer aterro, qualquer espaço de terra com cimento, terra batida, onde tiver um espaçozinho, a turma bate a bolinha deles, ou bate em sonho, bate em imaginação. O que anda realmente tirando o sono da FIFA, da UEFA, da CBF, da Conmebol, é outro futebol. Aquele futebol onde rola muita grana, onde o prejuízo do coronavírus foi sentido no bolso. Ele não foi sentido nem na pele, nem no pulmão, nem no miocárdio, nem nas covas, né? Ele é o prejuízo do bolso. Então, a gente fica pensando em todas essas coisas e até podia parar aqui e dizer, pô, mas teve algum momento na história que o futebol teve ameaçado de parar? Futebol que ultrapassou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tinha jogo para tudo que era lado. Não sei como é que se conseguia devastar a Europa, mas tinha jogo das seleções em tudo que era lado na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra também. O futebol ele sofreu uns balanços, né? Ele sofreu o balanço da gripe espanhola, né? Ali houve um calafrio do futebol, né? O futebol ia acabar, né? Mas o pessoal jurou de pé juntos, o pessoal disse babau, acabou com isso, principalmente aquele pessoal de mau humor, né, da vida. Quando foi 6 meses depois, as Laranjeiras estavam lotadas, o Brasil foi campeão sul-americano, a turma estava se abraçando, se beijando, o nego estava super cheio das cachaças e ninguém lembrava mais que tinha tido espanhola, nem que tinha tido nada daquilo dali. Porque o futebol ele tem esse efeito meio opiáceo, né? Ele apaga a memória ruim da pessoa, ele apaga qualquer memória, o cara só fica pensando mesmo em futebol. Claro, anos depois, teve a derrota do Maracanã, né? E sempre aparecia os urubus de plantão, os abutres, né? Dizendo, acabou-se, o Brasil perdeu do Uruguai. Depois dessa derrota, o Maracanã nunca mais vai receber ninguém, vai ficar um vazio, um elefante branco. Deus do céu. O Maracanã cansou de lotar no Campeonato Carioca logo depois do fiasco do Maracanã. O Maracanã foi ficando pequeno, mínimo. O futebol ele ficou, parece que a derrota deixou o brasileiro mais apaixonado ainda. E toda vez que a gente pensa nisso, eu acho que a gente faz o seguinte, tu que duvida que o futebol vai voltar, né? Tem 2 coisas que eu queria que você lembrasse. A primeira é uma música de Antônio Almeida e José Batista, feita logo depois que o Brasil foi campeão em 58. E quando estava uma crise, inflação, apesar de Brasília sendo construída, mas o negócio estava meio brabo quando o cara ia na venda lá comprar suas coisas. E era uma letra que Antônio Almeida e José Batista falavam mais ou menos assim, né? Vai tudo bem pelo lado de cá, o que é que há? Não há água, não tem leite, não tem pão, carne não se come, faz baixar a pressão,
O café vai de marcha ré. Em compensação, o Brasil foi campeão e estava todo mundo feliz. Então você pensa nisso, agora faz o seguinte, cara, vai lá, pega o CD, pega o Deezer, pega o Spotify, pega qualquer coisa na tua vida e coloca uma obra-prima da música popular brasileira. Bota 1-0 do Pixinguinha, a música que Pixinguinha compôs para comemorar o Campeonato Sul-Americano de 1919, a música que ele traz alegria de volta para o povo brasileiro depois de uma tragédia, onde morreram dezenas de milhares de brasileiros. Bota Pixinguinha para tocar, cara. Bota Pixinguinha, tá certo? Porque Pixinguinha, ele conhecia de várias coisas. Ele conhecia de música, mas ele conhecia o sofrimento de ser filho de escravos. Ele conhecia a beleza da música. E um dos maiores compositores brasileiros, autor de Rosa, autor de Carinhoso, se rendeu ao futebol e fez a imortal 1-0. Então, faz isso, cara. Futebol vai voltar. Mas antes que o futebol volte, bota Pixinguinha pra tocar. Porque no mínimo, você vai ser um cara menos infeliz. Tá certo? Porque o futebol vai voltar e a felicidade vai voltar a sorrir nesse mundo. Abração, cara. O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável.